ela, muito sábia, né? Já trocamos telefone. Y con mucha sabiduría cambiamos los teléfonos. E eu estou aqui. Y él está aquí. Essa agenda não estava marcada na minha agenda. Esta agenda no estaba marcada en su agenda. Mas estava marcada na agenda. Estaba marcada en la agenda del cielo. É pastora Edivânia, né? Pastora Divania, É um prazer conhecê-la. es un placer. Pastora Cláudia, Pastora Claudia, yo. missionária Misionaria Alba Alba e o pastor presidente y Pastor Presidente Almir Almir e o outro Fabrício y el Pastor Fabricio e as esposas. y las esposas. Os pastores daqui, homens, Los pastores hombres de aquí são sábios. son sabios. Casaram com mulheres bonitas. Se casaron con muy bellas. Na verdade, eles oraram muito. La verdad es que oraron mucho. Já elas não oraram tanto. Ellas no oraron mucho. É brincadeira, né? Es broma. Abra sua Bíblia comigo. Abra su Biblia conmigo. No livro dos Salmos. No libro de los Salmos. Salmos de número 42. Salmo del número 42. Isso. Eu disse à pastora Cláudia que vou pregar bem devagarinho. Él me ha dicho a mí que me iba a predicar despacio. Porque se eu pregar do jeito que eu prego, ninguém entende nada. Porque si él predica normalmente como predica, nadie se va a enterar. Porque eu vou falar rápido, ela vai falar rápido. Porque él va a hablar rápido y yo también traduzco Aí rápido. ninguém entende nada. Entonces no nadie Pode ficar entiende. sentado, pode ficar Si sentado. queréis, puedes quedar sentados. Un pelín más bajito. Amén. Você é um bom cantor, Eres un buen cantante. mas o seu filho, aquele pequeno, El niño que está era tu hijo. ele canta melhor do que Él você. canta mejor que tú. Pelo menos dança melhor do que Pero você. él no baila mejor que tú. Está escrito assim: Así está escrito la palabra de Dios. como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, ó Deus, en alma mía. Em português se dizia assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém? Amén. Incline a sua cabeça. Inclina tu cabeza. Pai, mais uma vez eu oro e te agradeço por essa oportunidade. Como eu disse, não estava na minha agenda estar aqui, mas estava na sua. Então eu peço que me use nessa noite. Talvez eu não vá falar o que o seu povo quer ouvir, mas eles vão ouvir aquilo que o Senhor quer que eles ouçam. Ao término desse culto, o seu nome será glorificado para sempre. Cerque esse lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Barcelona. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Fala conosco, fique conosco, em nome de Jesus. Amém? Amén. Querida igreja, Querida igreja, noiva do Cordeiro, Novia del Cordero, simpatizantes da nossa fé, simpatizante de nuestra caiu fe. tudo pelo chão aqui. Amén. Não, traduz isso. Cuide para mim, por favor. Se ha ido todo al suelo, hermanos. Eu sirvo a Jesus desde criança. Yo sirvo al Señor desde niño. Eu prego desde os 13 anos de Yo idade. predico desde los 13 años de edad. Hoje eu tenho 47 anos. Hoy tengo 47 años. Cara de 60, Cara de 30, 60, de 60, corpinho de 70. corpito de 70. Só Jesus sabe como os dias passam rápido. Solo el Señor sabe cómo los días pasan deprisa. Mas eu não tenho na minha memória Pero yo no tengo en mi memoria nenhuma lembrança, ningún recuerdo desde a minha infância desde mi até infancia os dias de hoje, hasta el día de hoy. de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Yo nunca me he olvidado un culto que Jesús te ha faltado. Umas 3 pessoas entenderam. Solo 3 personas han entendido. Eu vou melhorar. Yo voy a Eu profundizar. quis dizer que desde criança Yo até quise hoje, decir que desde niño hasta hoy, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha yo nunca me recuerdo de ningún culto sequer chegado atrasado à que reunião. Jesús hubiera llegado tarde. Ele
Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Él siempre llega cuando el primero creyente llega. E ele só vai embora quando o último crente vai Él solo embora. se va cuando el último se va. Isso quando ele não encontra Eso cuando él no encuentra aqueles crentes maluquinhos aquellos creyentes así un poco maluquitos. que amam emendar o culto numa vigília. Que vamos a inventar el culto con la vigilia. Porque se ele encontrar os vigileiros, Si él encuentra un vigilante de estos, ele fica com eles até o sol raiar. y él fica hasta el sol rayado. Tudo isso Y esto, porque ele deixou escrito na sua palavra. eso porque le ha dejado escrito en su palabra. Esta é a minha igreja. Esta es mi iglesia. E as portas do inferno Las puertas del infierno não prevalecerão. no prevalecerán. Aleluya. Amén. O salmo que eu li nessa noite, El salmo que yo leí de esta ele noche, é muito importante para mim. él es muy importante para mí. Ele se tornou importante Él se tornó importante já para um homem maduro. para un hombre maduro. Porque quando eu era menino, Pero cuando yo era eu tinha uma niño, outra visão desse salmo. yo tenía otra visión de este salmo. Agora que envelheci Ahora que estoy más viejo, e precisei de uma ajuda divina, yo necesité de una ayuda divina foi este salmo y ha sido este salmo que me tirou da caverna. que me sacó de la Eu caverna. acredito que ele vai tirar você Y também. es el que va a sacar también esta noche. Há alguns anos atrás, Algunos años atrás, eu passei por uma luta muito grande. yo pasé una lucha muy grande. E as lutas, elas têm duas funções. La lucha tiene dos funciones. Ou ela te derruba, O ella te echa del suelo, ou ela te o fortalece. ella te fortalece. Minha mãe dizia assim: Mi madre decía, aquilo que não te mata, aquello que no te mata, te engorda. te pone un poquito más gordito. E ela tinha razão. Y ella tenía mucha razón. Quem acompanha a minha vida, eu sei que vocês estão em outro país, Algunos hermanos que acompañan mi vida, mas quem me acompanha pelas mídias sociais, la gente que me imprensa, ve por las redes sociales, por la prensa, sabe que no Brasil eu sou uma pessoa muito polêmica. sabe que en Brasil yo soy muy polémico. Amém? Porque não é você? Amén, porque no eres tú. A política La política e a igreja y la me iglesia moldaram. me empoderaron. Eu sofri muito como pastor, Y yo he sufrido mucho como e pastor. eu sofri muito como político. Y he sufrido mucho como E político. o sofrimento dos dois Y el sufrimiento de los dos, me levaram para uma caverna. el sufrimiento de los dos me llevó a una caverna. Alguns anos atrás eu tive depressão profunda. Y algunos años atrás yo pasé por una depresión muy profunda. Poucas pessoas sabem, Pero poca gente lo sabe de esto. porque ser uma figura pública exige isso. Porque ser una figura pública exige un poco de sigilo. Você tem sempre que mostrar um sorriso, Tú siempre tienes que demostrar que una sonrisa, tem que mostrar que tem força, tienes que demostrar que tienes mucha você sempre fuerza. tem que ajudar as Tú pessoas. siempre tienes que estar pronto para ayudar a las personas. Raramente Algunas veces eu estou em um ambiente yo estoy en un ambiente e ouço alguém pregar. y yo escucho a alguien predicar. Sempre que estou em um ambiente, Siempre que estoy en un sitio, me dão um microfone para pregar. me doy a mí el micrófono para predicar. Então é muito difícil para mim, Entonces es muy difícil para porque mí. eu sou um ser humano, Porque yo soy ser humano, eu tenho uma alma, yo tengo alma, e eu também preciso ser ministrado. yo también necesito ser ministrado. Mas as pessoas não entendem assim. Pero la gente no comprende esto. Então, alguns anos atrás, Pero algunos años atrás, eu precisei procurar um médico, yo necesité buscar un médico e eu precisei procurar um médico cristão, y yo necesité buscar un médico cristiano. porque até isso para mim é difícil. Porque hasta eso para mí es E difícil. como sou uma pessoa pública, Porque yo soy una persona pública. se a história sai do contexto, as pessoas ficam sabendo, Si cuando yo voy al médico y hablo, la gente se queda sabiendo, la historia está de contexto. vira matéria de programa de Vira televisão. materia de programa de televisión. Então, um amigo me indicou um pastor Entonces un amigo me indicó un pastor que era psicólogo, que era psicólogo e ele mapeou a minha alma. y él maqueó mi Estudió alma, mi alma. estudió mi alma. E ao estudar minha alma, Y al estudiar mi alma, ele disse para mim: você é um homem forte, y él me dice, tú eres un hombre fuerte, mas você não é um super-homem. pero tú no eres un superhombre. E por ser um homem forte, eu sofri muita pressão e sobrevivi. Y por ser un hombre fuerte, yo sufrí mucha opresión, pero sobreviví. Mas deixou traumas. Pero he dejado traumas. E esses traumas afloraram um dia. Y esos traumas un día pues renacieron. Eu fiquei 20 dias trancado dentro de um quarto. Y yo quedaba 20 días trancado en una habitación. Eu desejei a morte. Y yo deseaba la muerte. Eu pedi a Deus que me levasse embora para Y o yo pedí céu. al Señor que me llevara. E isso preocupou minha família. Y esto quedó a mi familia muy preocupada. E não havia remédio que me Y curasse. no había pastilla que me curara. Não sei se vocês conhecem Rivotril. Rivotril, Rivotril, Lexotan diazepam, todo. e outros remédios. Nada me curava. Nada me curaba, ninguna pastilla. Um amigo, então, Entonces un amigo me deu um presente. me ha dado un regalo. Ele me deu uma viagem para Israel, Y me ha regalado un viaje a Israel, Terra Santa. a la Tierra Santa. E eu me fui com a família. Y yo me he ido con mi familia.
E mesmo em Israel eu não conseguia sair de dentro do quarto. Y mesmo Israel no conseguía salir de la Não habitación. havia alegria. No había alegría. Eu perdi a vontade de viver. Yo perdí la voluntad de vivir. Esse amigo me apresentou um rabino. Y ese amigo me presentó un O rabino. rabino é pastor de judeus. O rabino era un pastor de judíos. Portanto, era um rabino messiânico. Era un rabino mesiánico Cria em Jesus que cree en Jesús. e aguarda a volta de Y Jesus. le aguarda la volta de Jesús. Alguém aguarda a volta de Jesus? ¿Alguien aguarda la volta de Jesús? Se a trombeta do arrebatamento É a trombeta de tocar arrebatamento hoje à noite tocará hoy. e daqui só 2 subirem, E se daqui só 2 um subirem, sou eu, quem é o outro? eu! Eu acho que eu vou dispensar minha tradutora. Vocês entendem tudo que eu falo, ela só me atrapalha. Amém? Você não quer? Pode ser pronto, aí você vai cultuar também, coitado. Vou na salva de palmas. Os que não entenderem, o Espírito Santo revela para eles. E esse rabino me colocou dentro de um carro e nós saímos andando por Jerusalém. E ele me mostrou um caminho que ele dizia que ele fazia na infância dele. E o caminho nos levou ao alto de uma montanha. Ele estacionou o carro, saímos andando. E nós paramos num lugar que dava para ver Jerusalém inteira. E eu sentei e ele sentou do meu lado. O sol estava quente, 46 graus na sombra. Eu quase senti o inferno naquele lugar, né? Eu fiquei perto de uma palmeira, de um coqueiro. E de repente eu escutei um barulho. Fazia blá, blá, blá. Eu perguntei ao rabino o que é isso. Ele disse: é o coco fervendo, né? É brincadeira. A água do coco estava fervendo de tão quente. E eu contemplei Jerusalém como Jesus contemplou uma vez. E enquanto eu olhava para Jerusalém, minha alma foi tentando se alegrar. Encontrava um caminho, mas não conseguia sair. E ele olhou para mim e disse: se você fosse meditar em um salmo agora, qual salmo você meditaria? E me veio o Salmo 42. Eu disse: eu meditaria no Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele abriu um sorriso no meio de uma barba que vinha pelo meio da barriga dele. E ele disse: por quê? Eu disse: porque Davi, quando escreve esse salmo, ele está com sede. E ele está ansiando por águas. E eu estou no calor, eu preciso de águas. Aí ele brincou com a barba dele, olhou para mim e disse: se eu lhe falasse que Davi não tinha sede de água, você acreditaria? Eu olhei para ele espantado e disse: se ele não tinha sede de água, ele tinha sede do quê? Ele me falou: Davi tinha sede de proteção. E eu falei: por quê? E ele me contou uma história. A história mudou a minha vida. Eu espero que ela mude a sua nessa noite. Ele me disse que a tradição dos judeus acredita que esse salmo de Davi tenha sido escrito no momento em que Davi carregava sobre ele traumas. E o pior trauma que Davi carregou sobre ele não foi dos gigantes, não foram dos inimigos, mas era da rejeição familiar. Não sei se vocês sabiam, Davi não era um filho normal. Davi tinha vários irmãos, mas nenhum irmão se parecia com ele. Tanto que quando o profeta Samuel entrou na casa do pai de Davi, ao olhar os irmãos de Davi, ele não teve dúvida de que qualquer um deles poderia ser o rei de Israel. Por quê? Porque Saul era o homem mais alto de Israel, acima do ombro dos judeus. Os irmãos de Davi são gigantes. Samuel, quando avistou o primeiro, disse: achei o rei, e Deus o impediu. Ele olhou para o segundo e disse: achei o rei, e Deus o impediu. No terceiro, Deus disse para ele: Samuel, você olha só a aparência, e eu olho o que está por dentro do homem. Eles têm aparência e cara de rei, mas não tem coração de rei. O que tem coração de rei não está aí. Então Samuel indaga o pai de Davi, diz: acabaram-se os mancebos? E o pai envergonhado diz: tem um. E onde ele está? Ele está trabalhando. E aqui começa a história. Se Davi é o filho mais moço, por que é que ele está trabalhando enquanto os irmãos estão em casa se perfumando? Há um mistério nessa história. Há um mistério quando Davi escreve, por exemplo: pode o seu pai e sua mãe te abandonarem, todavia o Senhor não te abandonará. Davi era um filho rejeitado. E uma outra vez que eu vier aqui, eu vou contar a história toda para vocês. Basta olhar Davi. Davi é um homem pequeno, de gentil aspecto, louro ou ruivo, de olhos brilhantes. E
E a tradução para olhos brilhantes é olhos claros. E quem conhece um pouco de etimologia e de etnia, sabe que lá no Oriente Médio ninguém nasce com o olho azul ou verde, por causa do ambiente. Hoje existem judeus e até africanos com olhos claros, mas por causa de miscigenação de raças. Mas o povo original não tinha olhos claros, porque quem tem olho claro sabe como sofre no sol. Então o próprio organismo se adapta ao ambiente. Quando a Bíblia diz que Davi tinha olhos brilhantes, é a tradução para olhos claros. Agora, como é que o filho de um judeu nato nasce louro, de olhos azuis? Por que ele é pequeno enquanto os irmãos são gigantes? Há uma história, na história de Davi, que poucas pessoas sabem. Porque no Salmo 51, Davi vai tentar explicar a Deus o seu pecado, e ele diz a Deus assim: em pecado me gerou a minha mãe. Uma mãe não gera um filho em pecado, a não ser que ela esteja em adultério. O filho que nasce de qualquer relacionamento, nasce debaixo da bênção. Desde que haja casamento, haja bênção da sociedade. Mas Davi está dizendo: a minha mãe me gerou em pecado. Alguns vão tentar forçar a interpretação do texto e dizer que ele carrega o pecado original de Adão. Davi não era teólogo, Davi era pastor de ovelhas. Então ele está desabafando, ele está tentando explicar para Deus: eu pequei porque eu herdei esse pecado da minha mãe, pecado hereditário. Então Davi tem um trauma com a família dele. Por ter um trauma com a família dele, ele passa a vida toda tentando conquistar o pai. E não existia no velho mundo nada mais lindo do que um filho conquistar o pai através de uma caça. O filho caçava e fazia um prato suculento para o pai. Alguém lembra de Isaac? Antes de morrer, chamou Esaú e disse: meu filho, faça um guisado para mim. O filho saiu para caçar. Foi aí que ele foi enganado por Jacó. Então todo pai judeu tinha um sonho: que o filho fosse um exímio caçador e trouxesse para dentro de casa uma caça exótica, uma caça rara. Porque como fazendeiros eles já tinham vaca, tinham bois, tinham ovelhas, cabrito, bode. Mas para convencer o pai, o filho tinha que trazer uma caça rara. O rabino me disse que Davi saiu para caçar, e ele queria levar para o pai a carne de uma corça, a carne de um cervo, que é um animal exótico, raro. E para se caçá-lo, você tem que ser um exímio caçador, porque é um animal ágil, é um animal que pesa quase 200 quilos, e quando corre, não tem quem o pegue, porque ele tem agilidade. O rabino me disse que Davi, com traumas da família, passando por uma luta interior, sendo perseguido pelos seus próprios irmãos, quis conquistar o pai. Então ele deixa sua casa e vai para o alto de uma montanha, e lá ele fica à espreita de uma corça ou de um cervo. Como ele é caçador, ele olha para o chão, ele olha para as relvas, ele procura pegadas, ele procura galhos quebrados, ele tenta sentir o cheiro do animal. E ao longe ele avista uma corça. Ele avista quem? Não ouviu? Ao avistar a corça, ele sabe que ele não pode fazer nada muito brusco, muito rápido, porque a corça pode perceber. Então ele se joga no chão e sai à espreita. Ele quer uma distância que ele consiga acertar uma flecha no coração da corça. E ele não consegue isso muito fácil. Então ele se espreita pelo chão, se rasteja, e quando ele está a uma distância certa da corça, aparece um outro caçador na história. E aparece um leão. Diga comigo, leão. Leão. Quando Davi observa o leão, e não era um leão comum, era um leão da montanha, era um leão exímio, caçador também, Davi sabe que não dá para lutar com aquele caçador, porque não há homem que consiga vencer um leão, a não ser que Deus dê a ele o livramento. Então Davi também sabe que, como caçador, aquele leão quer aquela corça tanto quanto ele. Só que ele sabe que o leão, quando pegar aquela corça, não vai levá-la inteira para casa, porque são 200 quilos. A mandíbula dele não vai conseguir levar por muito tempo. Ele sabe que o leão vai matar a corça, vai arrancar um pedaço e vai levar para a família. O que sobrar, Davi diz: posso eu pegar e levar para o meu pai? Quem entendeu até aqui? Então, imagine a cena. O leão também sabe, por instinto, que a sua presa, se percebê-lo, se vê-lo, ela vai correr. E embora o leão tenha mais resistência, mais força que a corça tem mais velocidade que o leão. Só que o leão tem um dom. Eu disse que ele tem o quê? Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. O leão tem um olfato apurado. Se o leão sentir o cheiro da corça,
ela pode correr para onde ela for, ela vai deixar um rastro invisível no ar. Principalmente quando ela começar a correr, porque quando ela correr, ela vai começar a transpirar. E todo ser que tem medo, quando transpira, libera uma enzima que deixa um cheiro diferente no ar. Você sabia disso? Você sabia que existem dois animais que sentem o cheiro do medo humano? Cachorro e cavalo. Você nunca passou perto de um cachorrinho pequeno, a porcaria de um chihuahua? Cabe na palma da mão. Você vai passando, daqui a pouco ele começa a latir para você. Ele pensa que é um pitbull. Por quê? Porque você olhou para ele quando você teve medo, o seu coração acelerou, a pressão sanguínea ela sobe e você transpira. E ele sente o cheiro do medo. Por isso, o cachorrinho pequeno não para de latir. O cavalo é a mesma coisa. Eu lembro que morava no sítio, meu avô tinha um cavalo lá, que não era um cavalo. Aquilo era um pelo menos andava aquela porcaria lá. A barriga dele era imensa, né? Ele parecia pastor assembleiano. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. E eu me lembro que meu avô fez de tudo para eu subir naquele cavalo. Aquele cavalo, ele parecia um cavalo brasileiro. Alguém lembra do pica-pau aqui? Quem lembra do cavalo do pica-pau? O pé de pano. Era aquela porcaria, era aquela gedeira, ela era o cavalo que meu avô me colocou. Mas quando eu subi no cavalo e peguei no arreio, o infeliz sentiu o cheiro do medo. Ele correu comigo e me jogou em cima de um pé de café. Haha, porque não era você, bocó. Quando eu estava todo estrupiado no chão, meu avô chegou em mim e disse assim: medroso. Eu falei: como é que o senhor sabe que eu tenho medo? Ele disse: até o cavalo sabe que você tem medo. Então, quando você tem medo, você libera o cheiro. Isso é ser humano. Se alguns animais têm esse dom, imagine o leão que vive tudo pelo instinto do faro, pelo faro e o instinto. Então o rabino me disse: o leão começou a se espreitar pelo chão também, para encontrar uma distância certa para dar um pulo sobre a corça. Davi segue o leão segue a corça, o Davi segue o leão e segue a corça. Em dado momento, eles não têm mais como se esconder, e a corça ergue a cabeça, porque o cheiro do leão veio, e quando ela vê os inimigos, ela sai disparada. A velocidade dela é incrível. O leão não consegue pegar a corça, e Davi tem que correr atrás do leão. O leão não vai parar de correr atrás da corça, porque ele não precisa vê-la. Ele sentiu o cheiro do medo. A corça pode estar onde ela estiver, o leão irá atrás dela e vai encontrá-la e vai matá-la. E Davi sabe que se o leão vai encontrá-la, vai sobrar carne para ele. Amém até aqui? Amém. O rabino diz que em certo momento a corça desapareceu e o leão não havia mais, mas o cheiro do medo ficou no ar. E ele seguiu o cheiro do medo. E o cheiro do medo levou o leão para a beira de um ribeiro, de um córrego, de uma lagoa, de um amontoado de águas. E quando o leão parou na frente das águas, ele buscou o cheiro da corça e ele não sentiu. O cheiro da corça desapareceu. E ele olhou para a esquerda, para a direita, para cima, para trás, para frente, e o leão não viu mais a corça. Davi se espreitou e se escondeu, porque ele percebeu que alguma coisa estranha havia acontecido. Como é que pode a corça desaparecer do nada? Segundos depois, o leão volta frustrado para casa. O rabino disse que Davi, como tinha corrido atrás do leão, estava cansado, foi até o ribeiro para beber água. E quando ele está bebendo água, a uma certa distância, atrás de uma moita, levanta a corça, que estava a metros do leão. Detalhe: quilômetros antes o leão conseguia sentir o cheiro dela. E agora o leão está a metros da corça e não sentiu o cheiro dela. Davi observa a corça para ver o que aconteceu. Daqui a pouco a corça se levanta e ela se chacoalha toda. E quando ela se chacoalha, sai água para todos os lados. A corça estava inteira molhada. Davi, ao invés de matar a corça, ele eternizou ela num salmo. Ele sentou em uma pedra, olhou para a corça e disse: Deus, eu entendi. Tem pessoas que não têm sede de água, elas têm sede de proteção. A corça, quando viu as águas e ela corria atrás das águas, não é porque estava com sede. O instinto dela ensinava ela uma coisa: se eu mergulhar nas águas, a água vai levar o meu cheiro, a água vai levar o suor,
denuncia. E agora que ela tomou um banho, bastava ela ficar escondida e quietinha atrás de uma moita. O leão do lado da corça não sentiu o cheiro dela. Aí Davi, chorando, escreveu: Deus, assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Eu falo isso e me emociona, é até difícil falar para mim, porque quando aquele rabino me contou essa história, um véu que me separava da verdade sumiu. E por um momento eu me lembrei que eu não era um homem normal. Assim como eu não prego para ninguém normal nessa noite. Os normais seguem a horizontal. Os normais esperam que o milagre venha do advogado, venha do médico, venha do governo. Os normais pensam e esperam que o milagre deles venha da terra. Os anormais sabem que o milagre nosso não vem da horizontal, ele vem da vertical. Não adianta você se esconder da polícia de imigração, não adianta tentar se esconder de homens, a não ser que você se esconda em Deus. E naquele momento o rabino me ensinou e me disse: filho, nem sempre é bom enfrentar a luta. Às vezes é preciso recuar. Mas eu cresci numa igreja pentecostal, e você sabe que pentecostal, nosso culto é motivacional. A gente entra de um jeito e sai acreditando que a gente pode trazer a lua para a terra. Nossos pais nos ensinaram assim. Nossos pais nos ensinaram que tudo é possível, que o milagre vai acontecer, que a unção vai vir, que o casamento vai dar certo, que a dívida vai ser paga, que o inimigo será batido. Nós recebemos e recebemos e recebemos. Aí a pergunta que fica é: e quando Deus não responde? E quando o milagre não vem? E quando o filho adoece? E quando o casamento acaba? E quando a gente descobre uma doença que não tem cura? E quando a porta do emprego fecha? E quando não há mantimento em casa? E quando os amigos que deveriam nos proteger são esses que nos entregam e nos desnudam diante do ser humano? Meu Senhor! O que nos resta? Só há uma confiança. Só há um amigo que nunca vai nos trair. Só há Deus. E por isso a Bíblia diz: olhai para Jesus. A Bíblia não manda olhar para pastor, não manda olhar para a igreja, para ministério, para uns. A Bíblia diz: olhai para mim, porque em mim não há dúvida nem sombra de variação. O rabino olhou para mim com um sorriso de pai, me deu um abraço e disse: mergulha. Aquela palavra entrou dentro de mim e mudou a minha vida. Tem horas que você precisa mergulhar. É claro que a nossa fé vai dizer: é melhor ser um herói morto do que um covarde vivo. Mas não é isso que a Bíblia e os personagens da Bíblia nos ensinam. Davi, para não morrer um dia, se fez de louco e saiu babando. Quem já leu isso na Bíblia? Davi se fez de louco e babou. Ele era um covarde, foi covarde naquele momento para ser vitorioso lá na frente. Jesus, quando passou pela terra, ele enfrentou a todos no momento certo. Um dia a multidão queria matá-lo, mas não era hora de morrer. A Bíblia diz que Jesus passou no meio do povo e ninguém viu. Ele usou o poder dele para ficar invisível, porque senão matariam ele antes do tempo. Deixa eu te dar uma palavra: você não é um super-homem. A senhora não é uma Mulher Maravilha. Não dá sempre para agarrar o diabo pelo chifre e esfregar o focinho dele no chão. Nem sempre é assim. Às vezes você tem que entender os seus limites, porque se você não entender os seus limites, você vai acabar morrendo, ou pior, vai acabar matando alguém, ou pior, vai acabar se matando. Nós vimos falando isso dentro do carro. Há um surto de pessoas se matando. Isso antigamente ficava lá nos ímpios, agora chegou na gente. Eu sepultei o meu copastor, meu filho na fé, viajou comigo o Brasil todo, aprendeu a pregar comigo, cuidava da minha igreja, um menino bonito, parecia um deus grego, halterofilista, casado com uma menina linda, era uma modelo, tinha uma filha maravilhosa. Ele pregou uma mensagem no domingo que arrebatou a igreja. Na terça-feira subiu no alto de uma ponte e pulou, se matou. Que raiva, que dor, que tragédia.
Eu nunca participei de um culto tão horrível quanto foi o domingo da frente, porque eu tinha na minha frente quase 500 pessoas olhando para mim querendo uma resposta. Como é que o pastor que teme a Deus e tem a Bíblia se mata? E eu orei a semana inteira porque eu não tinha resposta. Ser humano é ser humano. Por que ele não deixou transparecer? Por que ele achou melhor parecer um super-homem e enfrentar sozinho? Egoísta. Porque se tivesse me procurado, eu teria ajudado, teria internado ele, teríamos saído, teríamos conversado mais, teríamos sorrido mais, teríamos brincado mais. Mas não, quis se mostrar forte, quis ser o rei, o herói. Quando tudo deu errado, ele não tinha quem procurar e ficou com vergonha de estar no estado que estava. Achou melhor sair da vida, deixando uma criança de 9 anos sem pai, deixando uma igreja desnorteada. Mês passado eu preguei em Campo Grande, no estado do Mato Grosso, e o pastor presidente da convenção esteve lá, e ele conhecendo a minha história, ele pegou o microfone antes de mim e falou: Marcos, nos ajude, porque lá em Campo Grande, nas nossas congregações da igreja, nós temos mais de 200 crianças se cortando, filhos de crentes. Anteontem, vindo para cá, encontrei um amigo que me contou a história de um rapaz que eu conheci em São Paulo, policial do BOP, macho, pela família, homem firme, está em casa à beira da loucura, porque o filho dele, um menino de 16, 17 anos, filho exemplo, a mãe deu um puxão de orelha porque não foi bem na escola, o menino foi no quarto, pegou o revólver do pai e deu um tiro na cabeça. Que geração é essa que não aguenta pressão, que não suporta cobranças, que só pensam em direitos e esquecem dos seus deveres? Eu julgava tais pessoas, até que essa luta bateu na minha porta, e eu estou aqui hoje como, acredito que um mensageiro de Deus, porque tem pessoas aqui dentro que só Deus e você sabe o que você está passando. Quando você entra aqui dentro, você se fantasia de super-homem, de Mulher Maravilha. Para todo mundo você está bem afeiçoada, bem arrumada, você está bem. Mas quando você se tranca no quarto, 1 milhão de besteiras passam na sua cabeça. Você não é um ser humano normal aqui nesse país. Você sabe que toda pessoa que deixa a sua terra, ela arrasta consigo angústias, tristezas. Ao chegar num país como esse, um demônio se materializa. Esse demônio se chama solidão. A solidão não é um sentimento, é um demônio que conversa conosco na calada da madrugada e nos arrasta para um limbo, para um buraco, para um lugar que não tem saída. O Senhor não te colocou nessa igreja para você ser o mais espiritual. Ele te colocou aqui para você ter uma família. Te colocou aqui para que você pudesse desabafar, conversar, abraçar. Faça isso essa noite. Escapa-te por tua vida. Esta igreja hoje pode já ter sido aqui um grande hospital, pode ter sido aqui um quartel-general, pode ter treinado homens e mulheres espirituais, mas hoje se tornou um ribeiro de águas. Jesus te convida a mergulhar. Mergulha, porque você já não tem forças para correr mais. Não tem para onde correr mais. Mergulha. Mergulha, deixa as águas, deixa o refrigério de Deus levar embora a dor, a depressão, a tristeza, a ansiedade, a angústia. Calma, vai dar tudo certo. Se não der agora, vai dar amanhã. Se não der amanhã, temos o final do ano. Se não for no final do ano, o ano que vem. E se não der certo nunca, acredite que na vida do crente tudo acontece, ou porque Deus manda, ou porque Deus permite. E se Deus mandou, ou Deus permitiu, é porque alguma coisa boa vai acontecer lá na frente. Em nome de Jesus, não dê ouvidos ao outro demônio que vem logo após a solidão. Pergunte o nome dele. Desespero. O desespero também não é um sentimento, é um demônio. Ele trava as janelas da nossa inteligência. A inteligência nos separa dos animais irracionais, porque nós podemos pensar em saídas, em plano A, plano B, plano C. Quando nós não vemos mais saída, a inteligência sai e agimos por instinto. Nos tornamos animais irracionais. Vai numa prisão aqui e pergunte por que aquele homem matou a mulher. E ele vai te dizer: eu nem sei, eu nem vi, quando eu vi já tinha feito.
Não é mentira. Porque em alguns momentos a inteligência some e o desespero bate e agimos como animais irracionais por instinto. E o instinto de sobrevivência diz: ou você mata ou se mate. É duro pregar isso. Ainda mais para você que veio tão ansioso, para você que veio da França. Mas Jesus falou comigo hoje. Ele disse: você está indo lá porque você vai salvar algumas vidas. O que Deus tem na sua vida é muito grande. Acredite que tudo que está acontecendo está na mão dele. Não se desespere, não saia dessa vida, calma. É só um pouquinho de tempo e já já Deus vai te exaltar. Já já Deus vai te colocar num lugar tão alto que você vai olhar para essa tempestade agora, que agora é uma tempestade, e lá na frente você vai ver que era só um copo de água chacoalhando. Era o diabo colocando uma lente de aumento na sua frente, dizendo: não tem saída, não tem como escapar, acabou tudo. O diabo é o pai da mentira. O Senhor Deus manda te dizer: você não é indigente, você tem um pai. E como pai eu estou te vendo. E se Deus está te vendo, o amor dele é tão grande que me fez vir aqui. Deus me tirou lá da minha terra, do meu trabalho, para estar aqui. Para quê? Não vim ver irmãos, embora eu esteja feliz em vê-los. O Senhor me trouxe aqui por causa de você. Nessa noite, enquanto eu prego, eu ouço barulho de espadas. Há uma guerra aqui em cima. Anjos e demônios queriam você. Eu já sei de quem é a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você acredita nisso? Levante a mão direita para o céu comigo. Coloque a mão no ombro de alguém. Agarre o ombro dessa pessoa e com coragem chacoalhe ela. Com força, até ela ficar irritada. Com força. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu casamento, o seu ministério, a sua história. Vai haver um reboliço aqui em Barcelona. Vai haver uma libertação sobre a sua vida. Toda pregação tem uma palavra-chave. É aquela palavra que vai ficar na sua cabeça para sempre. A palavra dessa noite é essa: mergulhe. Grava essa palavra: mergulhe. A palavra de Deus para você nessa noite é essa: filha, filho, mergulha. Se esconda. Como, pastor? Será que não está na hora de você fechar a porcaria do Facebook? Pelo menos por umas 2 semanas? Amém. Porque você não para de olhar para aquela porcaria. Você tem 5 seguidores. 4 estão falando mal de você, mas o mundo inteiro me odeia. Será que não está na hora de você fechar o seu Instagram? Será que não está na hora de você pegar um dinheirinho, comprar um outro e desligar essa porcaria de WhatsApp? Eu estou pregando aqui e tem pessoas. Eu fico imaginando que você está lendo aí alguém tentando te extorquir, te chantageando. Você crê em Deus, por isso veio ao culto em busca de um milagre. E o Senhor Deus mandou te dizer agora: ninguém destrói a sua família. Ninguém destrói a sua casa. Ninguém vai destruir o seu ministério. Pega esta palavra. Pastor, mas e se eu provoquei? E se eu fui fraco? E se eu peguei? Parabéns, você descobriu que é um ser humano. Aleluia. Agora só porque você achou que era um anjo. Como você é um ser humano, você é passivo de erros. Você errou, tá tudo bem, errou, e daí? E daí você podia estar em casa trancado agora. Podia estar procurando alguém, um justiceiro para fazer a diferença. Podia estar criando outro Facebook ou um WhatsApp falso para poder ameaçar a pessoa também. Mas não, você veio aqui. Aleluia. Se você veio aqui, o Senhor manda te dizer: da tua casa, da tua família, da tua vida cuido eu. Confia. Mergulha. Se esconde. Quando eu era menino, lá no alto da Vila Tatu, o prefeito da minha cidade fez um lugar chamado Centro de Lazer. E era só para a periferia, para os pobres. E eu morava numa casa de 2 cômodos com 12 pessoas. Pense numa prova. Na nossa casa, panela e pinico era uma confusão.
Ora a panela estava debaixo da cama, o pinico estava em cima do fogão, era uma prova. Glória a Deus que não era assim, ó. A misericórdia. Dia 12 de outubro era meu aniversário, dia das crianças, e o prefeito inaugurou no dia 12 de outubro. Quando eu cheguei lá, ele fez uma piscina olímpica, que a gente só nadava no córrego, lá no córrego dos Palmitos. Quando eu vi aquela piscina com aquela água cristalina, meus olhos se encheram de lágrimas de emoção. Só que não foram só os meus, mas os olhos de 500 crianças. Pense em 500 crianças com o nariz escorrendo, com a perna cheia de pereba. Queria ver você interpretar isso aqui, pereba. Queria ver o que você quer que ia sair. Pense em 500 crianças cheias de piolho, porque era uma região muito pobre, e eu no meio dessas crianças. Pastor, por que 500? Porque a piscina só cabia 100, e nós pulamos em 500. Pense no inferno na terra. E aí tinha um lugar raso e tinha um fundo. Eu sabia nadar um pouquinho, fui pular no fundo. Mesmo no fundo a concorrência era grande. Só que teve um momento que eu consegui prender o fôlego e mergulhei. E quando eu mergulhei lá embaixo, naquele piso branquinho, eu parei de respirar, fiquei paradinho. Eu parecia que era um pássaro. Alguém já mergulhou assim? Amém. Quem? Levante a mão para ver. Olha, tudo crente santo, nunca foram na piscina. Nasceram na Assembleia de Deus, foram apresentados do pulo. Abocou. Quem já mergulhou assim? Deixa eu ver. Agora todo mundo mergulhou. Você se lembra da sensação de mergulhar e ficar parado lá embaixo? Tenta lembrar, busca nas suas memórias. Uma paz, uma calmaria, uma coisa divina, até o pulmão começar a arder. Você querendo oxigênio, você começa a subir. Aí quando eu chegava na flor da água e saía, o inferno pegando fogo, criança agarrando o cabelo da outra, nariz sujo, piolho nadando, era uma coisa. Aí quando eu vi aquele inferno, o que eu fiz de novo? Mergulhei. Olha o que é cabeça de criança. Quando eu mergulhei, eu lembrei de um filme que eu tinha assistido naquela semana, chamava Platoon. Só quem tem mais de 30 assistiu Platoon. Quem lembra de Platoon? Até assististe Platoon? É um nome inteligente. Platoon, um filme de guerra. O filme do Platoon tinha uma cena que era única. Um único sobrevivente de um pelotão do exército americano, ele se escondeu dentro de uma lagoa, porque ele percebeu que o inimigo vinha. E ele prendeu o fôlego com muita força. E de repente tinha uns 10 inimigos na flor da água. Quando todos ficaram de costas, aquele homem foi saindo de dentro da água, em câmera lenta, em slow motion. Saiu o capacete, os olhos, e ele saiu com uma metralhadora e fez tá, e matou os inimigos. Olha o que deu na minha cabeça. Eu estou no filme Platoon. Eu vou levantar em câmera lenta. Cabeça de criança. E eu levantei em câmera lenta, já armei a arma aqui embaixo da água. Quando eu saí, saiu o cabelo, saiu a testa, os olhos. Quando saiu o nariz, passou um cocô flutuando na minha frente. Oh, meu Deus. O que você queria? 500 crianças pobres dentro da piscina. Quando eu vi aquele cocôzão passando, e o bicho estava dissolvendo na água. Quando eu vi aquilo, eu respirei de novo e fiz assim, ó. Eu fiz isso de propósito, para tirar aquele momento tenso e ver você sorrir. Mas há um ensinamento disso. Se aqui na flor da água está tudo destruído, se aqui na flor da água está literalmente uma... Mergulhe. Aleluia. Mergulhe em Deus. Se esconde. Eu aprendi como político que uma frase que ela tem marcado a minha vida: prego que desponta, toma martelada.
Se você aparece, vai tomar pancada. Vitrine bonita, toma pedrada. Tem dias na vida que você precisa mergulhar. Existe um momento de se mostrar, mas existe um momento de se esconder. Eu sou deputado com um político do Brasil, muito conhecido, Dr. Aécio Neves. Lembra que ele foi candidato a presidente do Brasil, quase ganhou. De repente, ele podia andar em qualquer lugar do Brasil, todo mundo queria pegar na mão dele, tirar uma foto com ele. Era orgulho ser amigo dele. Empresários, atores e atrizes da TV brasileira tiravam foto com ele. Aí descobriram os erros dele. As pessoas foram apagando do Instagram, do Facebook a foto dele. Hoje ele é deputado federal comigo. Ele não entra no plenário como a gente entra. Já viram pela TV Câmara? Tem um plenário grande ali, os deputados gritam, vão para o microfone, debatem. O doutor Aécio anda escondido pelos flancos. Ao redor da Câmara tem um lugar meio escuro. E aquilo é feito a propósito. É para aqueles políticos que não podem ser vistos se esconderem. O que ele fez? Mergulhou. Mergulhar é sabedoria. Nem sempre recuar é sinônimo de covardia. Os grandes animais recuam quando querem dar um pulo mais longe. Eles recuam, pegam um impulso na perna quando você acha que eles vão fugir. Eles saltam. O Senhor me trouxe hoje aqui só para te dizer: há um tempo de se esconder e há um tempo de se mostrar. O seu tempo de se mostrar não é agora. Então, em nome de Jesus, antes de amar o seu pai, sua mãe, seu filho, antes de amar o seu esposo e a sua esposa, antes de amar o seu nome, ame a si mesma. Ame a si mesma. Você precisa de salvação nesse momento. E eu não falo da salvação eterna. Você precisa de saúde emocional. Você precisa ter tranquilidade, senão você não vai pensar. Você não sabe, mas você é o esteio da sua família. Os outros que são mais fracos, que brigam e xingam você, olham para você. Se você esmorecer, vai a família inteira. Então aguenta o tranco. O que você representa é maior do que aquilo que você é. Aleluia. Consegue entender isso? Existe um momento da vida da gente que o que nós representamos acaba sendo maior do que aquilo que somos. Por isso não podemos pensar em nós, é o que dizem as pessoas. Mas se você não pensar em você, o que você representa não vira nada. Você é pastor, a senhora é pastora, missionária, o senhor é empresário. Eu sei que você tem um nome forte. Jesus construiu uma história, mas viver de aparência, vir fantasiado para a igreja. Ah, pastor, mas o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Quem fala de você não tem nada a ver com a sua vida. Ignore os terceiros. Eu repreendo o espírito de piolho. Esse é bom. Pergunta: o que é isso, pastor? Piolho é aquele bichinho que anda pela cabeça dos outros. Enquanto você andar pela cabeça dos outros, você não vai ter felicidade, você não vai ter alegria. Ignore os outros. Olhe para Jesus e você será feliz. Eu descobri com Davi que nem sempre a gente tem sede de água. Às vezes a gente tem sede de paz. Mas a paz só vem com a maturidade. A paz vem com as cicatrizes. A paz só vem quando você é um soldado que passou por todo tipo de experiência e está vivo. Deus às vezes permite um homem como eu ou outros que aqui estão passar por vales. Por isso, para que a gente seja exemplo para vocês depois. Naquele dia em Jerusalém, Jesus me salvou. Naquele dia, uma única história da Bíblia contada de outra forma. Então até nisso tem um ensinamento. Se você às vezes não deixar tudo que você sabe de lado, estar aberto a novas revelações, a novas experiências. Se você for como um robozinho quadrado que só sabe fazer uma coisa, você não irá a lugar nenhum. Lembre que a salvação não é nossa, é dele. Lembre que não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser acreditar que Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Por conta disso, há muitas pessoas doentes na igreja.
Há muitas pessoas que lutam, tentam e não conseguem, e por não conseguirem se julgam, e ao se julgarem se condenam. E o diabo observa os seus olhos, porque ele não sabe o que se passa na sua mente, mas ele é o maior de todos os psicólogos. Ele derrubou o primeiro homem que pisou nesse mundo. Ele andou dentro de Pedro, ao lado de Jesus por 3 anos. Pedro, um discípulo endemoniado. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Se o diabo andou dentro de homens como esse, imagina o que ele faz com você. Então vença o diabo. De que forma, pastor? Mostrando que você confia em Jesus. Mostrando que você acredita que o seu nome está escrito no livro da vida. Acreditando que se não deu certo hoje, vai dar amanhã. E se não der amanhã, e se tudo der errado, você vai ter coragem de ficar de pé, agarrar um caco de telha como se fosse o Oscar da vida e gritar: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve vai se levantar na terra para me socorrer. Alguém acredita nisso? Então dá um grito para acordar toda a massa. Deus está aqui. Eu confesso a vocês que, como pregador assembleiano, pentecostal, eu acredito que acabei encantando 1 milhão de pessoas sem número, com as pregações bonitas que o Senhor me deu. Eu tenho 30 milhões de DVDs esparramados em inglês, português e espanhol. Mas de todas as mensagens que eu já preguei, as que mais me marcaram foram aquelas que vieram com lágrima. Não foram aquelas que vieram com fogo. Eu tenho mensagens que Jesus levantou paralítico, mas nenhuma é mais forte do que quando eu vejo alguém chorando. Porque eu sei que a lágrima molda o crente. Lágrima é a oração que ficou concreta, é a oração materializada. O Espírito Santo colhe as lágrimas e Ele interpreta essas lágrimas. Ele interpreta os gemidos inexprimíveis. Então Jesus te trouxe hoje aqui só para te dizer: eu não te abandonei, eu não estou longe, eu só estou em silêncio, porque estou trabalhando. Aprenda uma coisa, amigo e irmão: Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Ele às vezes não fala. Não é porque ele não quer falar, é porque ele está impedido de falar pelo projeto que ele fez na sua vida. São os seus atos, são a sua forma de encarar a luta. É a forma de você sair daqui hoje que vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Você está sob teste, e Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar. Vença essa prova e o milagre vai acontecer na sua vida. Eu me lembro que eu já passei por muita coisa, mas tem uma noite na minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu havia chegado do hospital com a minha esposa, e ela estava com um filho morto dentro da barriga, 8º do 9º mês. Aquele dia eu perdi o chão, eu perdi a vontade de viver, porque eu orei pelo filho de crentes ao redor do mundo inteiro e Jesus curou. Aí o meu filho Jesus não curou. De manhã eu estava vivo na barriga da minha esposa, fui buscar ela com alta no hospital, no desespero, porque era a 3ª vez que internava ela em uma semana. Chamei o médico e disse: doutor, eu não tenho dinheiro para lhe pagar uma consulta particular, mas por favor, cuide da minha esposa. Ele olhou para mim e disse: Marco, eu te conheço de quando você tinha condições de pagar, que agora eu era um missionário. Ele falou: vou fazer uma ultrassom na sua frente. E quando ele fez a ultrassom, ele ficou branco, ele mudou de cor. Ele ligou para 2 médicos, entrou um monte de gente na sala, me tiraram da sala, porque eu fui buscar ela para alta, para levar ela para casa. E ele fez o exame na minha frente só para tirar a minha angústia. E ele descobriu que o bebê estava morrendo. O líquido da placenta sumiu. Sentei com ele, ele foi me explicar. Eu disse: doutor, mas o senhor falou que ela estava de alta. Ele disse: estava. 1 hora antes de você chegar estava tudo bem. Eu disse: para onde foi o líquido da placenta dela? Ela não fez xixi, ela não transpirou. Ele disse: Marco, quem entende de coisa sobrenatural que é você. Você que é pastor aqui, eu sou só um médico, eu sou um cientista. Ele encaminhou minha esposa para um outro hospital. 5 horas na fila do SUS e o bebê morreu. Eu tinha um quarto pronto, eu tinha um enxoval do bebê pronto. O bebê já tinha nome. Ele já conhecia a minha voz, porque ele chutava a barriga dela quando eu conversava.
E agora eu estou arrastando ela para casa com um bebê morto dentro da barriga. Uma outra agravante. Como era SUS, o médico disse: eu não posso fazer a curetagem, porque tem 500 mulheres na frente. Leva ela para casa e se em 3 dias o organismo dela não abortar, aí você tem um documento que pode levar ela para o hospital. Senão ela vai morrer com o bebê aí dentro. 3 dias. Eu, como pastor, achei que nesses 3 dias o milagre ia acontecer. Eu vi uma oportunidade de milagre. E eu saí orando. Eu me lembro que na rodovia em Anguera, ela quase fez eu bater o carro, porque ela estava abraçada com a barriga, chorando, e eu gritando com ela, dizendo: Deus vai fazer o milagre, se não fizer somos jovens, Ele vai dar outros filhos. Ela pegou a minha mão do volante, puxou de uma vez, chorando aos gritos, e disse: ore pelo seu filho, porque você é pastor. Eu quase perdi o controle do carro. Eu parei na beira da pista, de madrugada. Eu fiz aquilo que um crente faria. Eu dobrei meu joelho no asfalto, com a mão na barriga dela, e implorei para Deus fazer o meu filho viver. E sabe como Deus me respondeu? Naquele dia eu fiquei perguntando, uma pergunta filosófica: o que dói mais? O silêncio de Deus ou um puxão de orelha dele? Ela dormiu sedada aquela noite, tive que dar remédios para ela dormir. Eu não conseguia dormir. Eu tinha um cômodo na minha casa que eu chamava de escritório. Eu tinha lá bíblias, livros, diploma de pastor, de teologia. Eu orei das 2 da manhã até as 6 da manhã. Gritava com Deus: eu quero uma resposta. E o céu de bronze. Eu coloquei um travesseiro na cadeira, a cara em cima do travesseiro e um outro por cima para não acordar ela. E eu gritei, eu disse: o Senhor fala comigo, eu estou perdendo a minha fé. Nenhum dos livros, nenhuma das Bíblias, 16 Bíblias, em todas as traduções possíveis, estudadas uma a uma, nenhum deles me deu resposta. E o que eu vou falar agora, eu espero que não escandalize ninguém. No meio dos livros, quando eu passei a mão por eles, caiu um livreto desse tamanho, página era marronzinha, estava lá: livro de orações, de quando eu era coroinha na igreja católica. Eu ganhei aquele livrinho, eu tinha 9 anos de idade, por ter lido a Bíblia, a Ave Maria inteira. Ganhei de presente da minha professora de catecismo. Quando eu abri o livro, caiu numa página que tinha um homem ajoelhado. Ele usava uma roupa marrom e uma corda aqui na cintura. Aqui na cabeça dele era calvo e só tinha uma auréola de cabelo. Uma árvore, passarinhos, e em cima escrito: oração de São Francisco de Assis. Aquela oração me salvou naquela madrugada. Francisco de Assis orou assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. E Deus falou: é assim que o crente tem que agir. Aleluia. Ele não tem que entender, ele só tem que suportar. Ele tem que aceitar e aguentar, e não querer fazer como fazem aqueles que não têm fé. Os que não têm Deus têm a justificativa de pular do alto de um prédio, porque eles têm um vazio dentro deles que não tem quem possa suprir, mas nós não. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais. Eu já disse: o seu nome está escrito no livro da vida. O anjo do Senhor está ao seu redor. O sangue de Jesus te cobre, e o Espírito Santo mora dentro de você. Então aguenta firme. E se for para gritar, grite em silêncio. Se tranca no quarto. Transforme um vaso sanitário da casa em altar, se for preciso. Lá no seu trabalho, enquanto a senhora estiver limpando o vaso sanitário da sua patroa, onde você estiver, e fale com o único que te entende. Porque Ele me trouxe aqui porque te ama. E no outro dia, numa outra festa, eu venho pregar uma mensagem daquela que arranca tatu da toque e sabiá do topo. Aleluia. Que Jesus batiza com o Espírito Santo e cura. Mas hoje Jesus disse: eu quero curar o meu povo por dentro. Incline a sua cabeça por um minuto. Pode chorar. Coloque as suas dores, a sua angústia para fora. O que é a depressão, pastor? A depressão é uma soma dos traumas do passado com a ansiedade do futuro. É uma pessoa que sofreu demais lá no passado e quando olha para frente não enxerga futuro. Não sabe como vai pagar as contas, como vai criar os filhos, como vai viver.
não sabe como vai pagar o aluguel, não sabe como vai fazer isso, aquilo, não tem prospecção de futuro. Aí o diabo pega o seu futuro e une ao seu passado e vai no seu ouvido e diz: é melhor morrer, porque ele envia o espírito da morte, mas Jesus te dá vida. Ele diz: eu posso te dar vida eterna, eu posso não te tirar desse vale, mas eu posso te dar força para atravessar esse vale. Eu li a Bíblia 30 vezes de capa a capa, eu procurei um versículo que eu não encontrei aqui. Eu queria encontrar aqui: o justo nunca passará pelo vale da sombra e da morte. Mas não tem um outro. Se passares pelo vale, eu passo contigo lá. A promessa de Deus não é te livrar do fogo, é te livrar no fogo. Se passares pelo fogo, a chama não vai arder você. A única coisa que esse versículo não diz é que Deus não vai te livrar do medo, Ele não vai te livrar da dúvida, da ansiedade. Ele vai te livrar no meio da tempestade, Ele não vai te livrar da tempestade. Por quê, pastor? Porque você precisa passar por isso. Acredite, você não está aqui à toa. Eu sei que a saudade de casa é muito grande, eu sei o desejo que você tem de ir embora desse país, mas você não está aqui à toa. Deus não ia te mover de tão longe, te colocar num outro continente para você ficar humilhada ou humilhado e voltar humilhado para aquela terra. Vai chegar o tempo, Deus te levará com honra, Deus vai te levar para ajudar as pessoas. Então o Senhor, meu corpo arrepiou inteiro, o Espírito Santo está aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer: mergulha, é só um tempo, vai passar. Os anjos estão cantando nessa noite, porque os seus ouvidos estão se abrindo, essas lágrimas estão descendo pelo seu rosto, estão limpando a sua alma, está te dando força. Quando esse culto terminar e essa porta se abrir, você não vai voltar do jeito que entrou para casa. Amanhã, quando você chegar no trabalho, no meio da rua, vão perguntar para você: o que foi que você viu? Foi um passarinho verde? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo. O Espírito Santo voou sobre a congregação ontem à noite e ele trouxe paz e esperança para a minha alma. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Incline a sua cabeça. Meu Pai, eu poderia chamar as pessoas à frente, mas eu não vou fazer isso, Pai, porque a dor é muito grande. Tem pessoas aqui que não puderam dar glória a Deus hoje, não é porque não querem, Pai, é porque estão passando por um momento tão difícil na vida, que não tem força para dar glória a Deus. O filho está doente em casa, a mãe ou o pai faleceram lá no Brasil e nem ir lá puderam, porque se fosse não podiam voltar para cá. Perderam tudo. Meu Senhor. Vieram para essa terra em busca da terra que mana leite e mel, mas a carruagem travou no deserto. E aí no meio do deserto, o espírito da morte disse: se mate, mas o Senhor é Deus. E o Senhor me fez vir aqui hoje, Pai. O Senhor, eu ouço gemidos. Pai, eu não sei se é bom ou se é ruim ser sensitivo, porque todo pastor é sensitivo. Eu sinto a agonia. Tem pessoas aqui que, se pudessem agora, o Senhor arrancaria os cabelos, se jogariam no chão, porque só vem escuridão na frente. Mas assim diz o Senhor: acalma-te, filha. Acalma-te, filha. Eu não perdi o controle da sua vida. Vai dar tudo certo. Renova a sua igreja, Pai. Dá força para o seu ungido. Dá força para a família do ungido. Dá força para essa mulher ungida. Dá
força para eles acordarem amanhã e enfrentar o trabalho aqui na Espanha e ainda poderem ir para o culto. E não importa se é um culto com Pedro, Tiago e João ou uma multidão, dá força para eles. Dá força para essa moça acreditar que a tragédia familiar não vai se repetir. Oh, meu Deus. Senhor, eu ouço gemidos de pessoas que foram violentadas pela vida. Tem mulheres aqui que foram violentadas, Senhor, por homens, por parentes, que carregam traumas aqui dentro do peito, que têm vergonha de olhar no espelho. Senhor, eu ouço o gemido de alguém que abortou uma criança por desespero, pelo momento de dor, e o diabo acusa 24 horas por dia. Agarre o coração dessa pessoa, Pai, e abrace ela. Meu Jesus. E diga que do passado o Senhor não se lembra mais. Ah, meu Deus. Ah, Eterno. Cura. Cura de dentro para fora. Faz as máscaras caírem. Tira essa roupa de Mulher Maravilha, essa roupa de super-homem. Nos desnude na sua presença nessa noite. Oh, Senhor. Que as nossas lágrimas lavem a nossa alma. Que a nossa fraqueza, Senhor, não te constranja. Que a nossa fraqueza te atraia. Porque para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Socorre os Pedros nessa noite. Socorre, Senhor, as mulheres do fluxo de sangue nessa noite. Socorre, Senhor, as samaritanas nessa noite. Socorre os Bartimeus nessa noite. Socorre os filhos da viúva de Naim nessa noite. Entra no quarto da Talita, Senhor, e tira ela do leito de morte, como o Senhor fez com a filha de Jairo. E determina um milagre por um tempo certo. Que esta igreja se transforme em águas agora, Pai. E todos nós possamos mergulhar nas suas águas. Eu ainda ouço o rugido do leão, Pai. Mas o leão vai embora. O leão vai embora nessa noite. Nessa noite ninguém morre. Nessa noite ninguém se mata. Nessa noite nós vamos voltar molhados pela sua graça. E vamos dizer assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus, teu Filho. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado, sentado mesmo. Força vai passar, não há dor que dure para sempre. Continua aí, está bonito. Continua. Não há dor que dure para sempre. E também não há prazer que nunca acabe. A vida é uma eterna roda gigante. Eu queria poder dizer para vocês que vocês estão livres do sofrimento, da traição, das decepções, mas eu não posso, porque enquanto vivermos será assim. Os únicos que podem nos magoar são aqueles que nós amamos. Quem nós não amamos, não importa o que fale da gente. Então por isso a mágoa vem porque nós amamos. Perdoa. Perdoa. Perdoar é uma escolha. Perdoar é divino. Porque o sinônimo de perdão é esquecimento. Mas a gente não esquece. Só Deus esquece. Então o que a gente faz?
A gente escolhe conviver com a pessoa, ainda que ela tenha feito isso ou aquilo. Isso é perdão, é aprender a conviver, é aprender a suportar. Eu termino como comecei. Naquele dia, quando eu desci da montanha, eu entrei dentro do apartamento do hotel, minha família olhou para mim e disse: você está igual Moisés, você desceu do monte e o rosto está brilhando. Elas disseram: por quê? Eu disse: porque eu tive um encontro com Deus. Na palavra, eu entendi que a unção de Deus, anote aí, pastor, a unção de Deus não nos blinda do sofrimento. A unção nos usa como instrumento no momento certo. A gente prega como um leão, canta, dança como ele fez aqui, nos leva ao céu. Mas quando essa porta se abre, a gente sai do mundo de Alice dos Países das Maravilhas. Porque o culto é isso. Paulo tentou explicar isso. Quando vocês entram na igreja, nada acontece. Mas quando vocês entram na igreja, uns têm salmos e outros têm testemunhos, que é a palavra. Vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. É por isso que a gente pula, grita, fala em línguas. Só que quando acaba o culto, aquela porta se abre, a gente volta para a vida real. E a vida real é dura. A vida real não é fácil. A palavra do Senhor nos diz que Ele não vai nos livrar do sofrimento, mas Ele vai nos dar força para encarar o sofrimento. Eu venci o meu vale, eu torço para você vencer o seu. E se você conhece alguém que está com depressão profunda, síndrome do pânico, deixa eu te dar uma palavra. Não adianta pregar para a pessoa, não adianta querer orar e expulsar demônios. A única coisa que a pessoa precisa é de um abraço. É você pegar na mão dela e falar: eu estou aqui, você não está sozinha. Aquele que está com depressão profunda, eu dou 3 conselhos. Primeiro, procure, se possível, um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. Segundo, se apegue à sua família, ainda que a sua família seja a igreja. Se apegue a eles. Terceiro, se apegue em Deus. Porque senão, se você pegar com Deus primeiro, como fez o Rafael, e pular da ponte, vão colocar a culpa em Deus. Então Deus deixou ferramentas na terra. Psicólogos, ajuda da família, e aí a igreja. E aí Deus, a palavra. Se você conseguir os 3, eu tenho certeza que você vai atravessar o vale e vai vencer. Como eu disse, eu venci o meu. Jesus não ressuscitou meu filho, Ele levou ele para o céu. Só que olha como Deus é lindo. E aqui no céu, Deus é tão maravilhoso que Ele deu para nós, seres humanos, um dom que não existe nem entre os animais racionais, nem entre os vegetais. Deus nos deu a habilidade de conviver com o sofrimento. E com o passar do tempo, o sofrimento vai abrandando. Quando eu enterrei o meu filho, eu queria pular dentro do caixão com ele. Hoje, quando eu falo dele, ainda dói, mas só fica a saudade e a esperança de que eu vou ver ele de novo. Quando atravessar os portões do céu, eu vou correr e falar: Jesus, cadê meu menino? Ele vai me mostrar. Eu vou lá dar um abraço nele, vou dizer para ele: você foi um instrumento de Deus na vida do papai, para o papai ser o homem que se tornou. Porque só a dor e o sofrimento nos fazem crescer. Então acredite no que eu estou dizendo. Tudo passa. O maior desespero que você pensa agora: vou morrer, vou me matar. Não vale a pena. Calma. Daqui a pouco vai acabando e vai passar. Termino aqui, de verdade agora, contando a história de um grande amigo meu, um pastor, que ele disse que ele estava pregando em uma igreja. No final do culto, uma moça se aproximou dele, aos gritos, aos berros. Ela disse: eu não aguento mais viver, eu vou me matar, porque na escola onde eu dou aula, o meu noivo, que estava pronto para casar comigo, na hora do intervalo, eu passei por uma sala, olhei pelo vidrinho, estava ele atracado com uma moça, em abraços e beijos.
Ela disse que ela se desesperou, não estava conseguindo conviver, e o pastor disse: filha, calma, tudo passa. No dia seguinte ela tentou se matar. Foi para o hospital, o pastor foi visitar ela e ela começou a gritar com ele, com os pulsos cortados. Por quê? Por quê? E ele disse para ela: o que hoje você não entende, amanhã, dá tempo ao tempo. 3 anos depois ele recebeu uma carta da moça, e ela, hilárica, sorrindo, mandou uma foto do noivo que ela conseguiu, estava se casando. Ela disse: pastor, o senhor tinha razão, tudo na vida passa. Olha a foto aí do senhor, um homem é mais alto do que aquele outro, é mais bonito do que aquele outro, é mais fiel do que aquele outro. E ela começou a fofocar: aquele outro, pastor, aquela moça lá, ele engravidou ela e deixou ela. Mais umas 2 na escola. Aí o pastor, meu amigo, disse que pegou a carta e falou assim: naquele dia você tentou se matar, e agora está dizendo que foi bom o livramento. Dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. E eu quero profetizar: esse ano você vai ter o melhor Natal da sua vida, a melhor passagem de ano que você já teve. Você vai passar um ano tão abençoado, tão abastado. Os homens vão passar o ano sentado ao redor de uma mesa farta, de ladinho assim. Pergunte por quê? Muito dinheiro na carteira, não vai nem caber. As mulheres vão sentar na mesma mesa, com o ombro assim. Pergunte para quê? A bolsa pesada, cheia de dinheiro. Na sua frente, um atestado médico dizendo: mais saúde hoje do que quando nasceu. A família ao redor da mesa, aqui ou no Brasil, dizendo: está tudo bem. Você vai se lembrar desse culto, vai agarrar um copo de Coca-Cola, porque a gente não bebe cachaça, e vai dizer: aquele pastorzinho tinha razão. Eu e a minha casa, em prosperidade e saúde, servimos ao Senhor. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir e gritar e dar um pulo para cima? Oh, glória! Amém. Toma o seu assento de novo. Continua tocando aí, continua tocando. Já está dando cãibra no dedo dele. Feche os olhos por um minuto. Eu vou fazer um convite. Não posso deixar de fazer. Mas feche os olhos para ninguém ficar constrangido. Será que tem alguém aqui no nosso meio que há muito tempo não entrava em uma igreja e foi atraído pela propaganda, a curiosidade de ver o polêmico deputado ou o pastor de antigamente? Eu já estou velhinho, minha barba está branca. Ou você veio porque prometeu ao amigo que ia num culto e hoje foi o culto, ou foi atraído pela oração do pai e da mãe. Você saiu da igreja por desespero, porque as pessoas que deviam te proteger te mataram. Você tem mágoa da igreja. Também pudera, você foi excluído, excomungado. E Mateus 16 e 18 diz que tudo que desligar na terra é desligado no céu. Aí, como o seu nome foi riscado do livro da vida, porque foi desligado do céu, os demônios entraram e te atormentam 24 horas. Querem que você morra, ou que você mate alguém, ou que você se mate. Mas Jesus me trouxe hoje aqui por te amar muito. Se você tiver coragem de voltar hoje e humildemente sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou orar pela sua vida. E tudo que foi roubado, Jesus vai devolver. Pastor, mas tem que ir aí na frente? Tem. Porque só assim você vai se desligar dos demônios, vai dizer a eles: eu sou de Jesus. E somente a oração de um sacerdote pode de novo escrever o seu nome no livro da vida. Então eu vou pedir para que a igreja incline a cabeça. Eu não sei se você vai ter coragem de vir, mas eu tenho coragem de insistir. Se você tiver coragem, venha aqui perto de mim agora. Me deixa orar por você. Não olhe para a esquerda, nem para a direita, não olhe para ninguém, venha você. Isso. Já está vindo a primeira pessoa. Amém. Que coisa linda. Hoje era o seu dia. Fique aqui perto de mim. Tem
mais alguém, está vindo uma moça. Está vindo chorando. Aqui perto de mim, fica olhando para mim. Olha para eles, eles estão sentindo triste. Mais alguém? Tem mais alguém? Pastor Marco, eu não sou evangélico, eu sou casado com alguém, eu tenho um amigo. E eu queria muito sentir isso que eu senti enquanto o Senhor pregava, uma alegria, uma limpeza na minha alma. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que entregar a vida para Jesus. É virar crente, pastor? Ninguém vira crente. Crente é todo aquele que crê. Você já é crente e nem sabe. Mas se você tiver coragem de vir aqui na frente, eu vou orar por você agora. Tem alguém? Dou-lhe uma. A porta vai fechar. Dou-lhe duas. Tem alguém? Tá vindo mais uma moça? Glória a Deus. Mais alguém? Tá vindo mais uma? Isso. Jesus te ama muito. Que bom que você fica aqui perto de mim. Tá vindo mais alguém? Você tá vindo com ela ou tá vindo sozinho? Tá vindo sozinho, tá vindo acompanhado. Vai ser uma bênção. Jesus te ama muito. Incline a cabeça de vocês. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 irmãs para ficar aqui perto delas. Só para colocar a mão no ombro delas. A igreja está feliz? Pai, nós oramos por essas vidas agora. Nós oramos por essas pessoas que são importantes. Pessoas normais que passam por lutas, por dores. E que nessa noite tiveram a coragem de romper. E eu oro para que o Senhor nesse momento perdoe de todos os erros e pecados. Que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Que toda maldição seja quebrada. E que venha sobre elas uma proteção divina. E quando voltarem para casa, voltarão escoltadas pelos anjos. E um tempo de paz e prosperidade vai habitar dentro delas. Essa dor, essa angústia que elas sentem vai passar, Pai. E chegará um tempo em que vão sorrir muito e dar um testemunho de que o Senhor é Deus. E a igreja que é soberana diz: dê um abraço nelas para mim. E a igreja dê uma salva de palmas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. A igreja está feliz? Duas opções: fazer uma vigília ou terminar o culto. Quem faz a vigília? Deixa eu ver. Tudo falso. Começa a vigília porque é só eu e você aqui. O resto vai tudo embora. Posso voltar outro dia aqui? De verdade? Então olha, a partir de hoje, para chegar em mim, Jesus é o caminho e a pastora Cláudia é o pedágio. Ela falou que quer fazer a minha agenda aqui na Espanha. Um monte de pessoas ligaram para ela. Eu vou ver se eu tiro uns 15 dias para vir para cá. Aí eu vou visitar as paróquias, as congregações. Aí eu vou trazer minha família. Amém? Vou trazer a minha sogra junto. Aí quem sabe alguém fica com ela por aqui. É brincadeira. Todo genro que fala da sogra é apaixonado pela velha. Ó, só as mulheres disseram amém. Os homens não dão amém, não? Tudo falso. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigado por terem me recebido aqui, tá? Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha valido a pena. Para todos, principalmente para a moça que veio da França. E com a força desta palavra você caminha mais 40 dias. E quando perder as forças, mergulha. E depois de mergulhar, fôlego de vida de novo, cabeça erguida, murcho a barriga, estufa o peito e sai marchando. Até o grande dia da volta de Cristo. Amém, igreja? Mais uma salva de palmas para Jesus. Para terminar, foi me dada uma tarefa aqui. Tarefa dada é tarefa cumprida. Amém. Alguém acredita em milagre ainda? Amém. Tem alguém aqui que está desempregado? Amém. Tem algumas pessoas ali. Tem alguém aqui que ainda não tem casa própria aqui nesse país? Amém.
Será que tem alguém que não tem carro ainda aqui? Tem gente que não tem carro aqui. Uma bicicleta, pelo menos. O sangue de Jesus tem poder. E o duro que tem gente que não abaixa a mão por nada. Ô prova. Tem alguém aqui que, além de todo o sofrimento, a sogra mora na mesma casa? Ah, agora eu entendi porque o senhor chorou o culto inteiro, Fabrício. Eu estou achando que Jesus está falando com ele, ele lembrando a velha. Brincadeira, brincadeira. É brincadeira. Eu estava pregando na igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas. Tem algum mineiro aqui? Essa raça tem no mundo inteiro. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão, e perguntei: tem algum mineiro aqui? Só tinha japonês à minha frente. Não levantou um zóio rasgado. Falou: sou eu. Eu falei: eu não sei o que. Eu sou Nisei, Sansei, não sei. Um trem desse aí. Mas era japonês. E era mineiro. Aí eu estou lá na igreja da Lagoinha pregando, e no meio do culto Jesus me deu uma palavra revelada. E eu disse assim: aquele que faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Amém. Aí eu perguntei aos mineiros: alguém acredita que Jesus pode fazer brotar no fundo da sua casa um poço de petróleo? Pense no povo que riu. Aí um gritou: pastor, Minas não tem mar. Se não tem mar, não tem petróleo. Aí que o povo riu mesmo. Só que no meio da gargalhada, um gritou bem alto: eu creio. Aí que o povo riu mesmo. Aí eu repeti: para esse que disse eu creio, assim diz o Senhor: aquele que faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Terminou o culto, eu estou no estacionamento da igreja, escutei um barulho de uma bicicleta, olhei para trás, uma bicicleta barra forte. Só eu e o pastor lembramos disso. Era um mineiro, e atrás da bicicleta dele tinha uma cesta de verdura vazia. Aí ele olhou para mim e disse: ô pastor, o senhor me conhece? Eu disse: não conheço não. Ele disse: quais sou? Eu sou o homem que gritou lá dentro. Eu falei: mas tinha 7.000 pessoas gritando. Não, senhor, quem falou que creu no poço de petróleo fui só eu. E riram de mim. Aí eu olhei bem para a cara dele. Sabe aqueles crentes com cara de louco, que passa vergonha na gente? Eu falei: amém, Deus te abençoe, vai na paz, vai achar o poço de petróleo. Eu fui saber que esse povo passa vergonha na gente. Mas não teve outro jeito. Ele gritou comigo assim: ô pastor, o senhor não acredita nas coisas que o senhor fala, não? Tem uma vergonha. Aí o pastor Márcio, né, olhou, ele é muito calmo, disse: tá vendo, meu filho, vai lá. Eu fui chegando perto dele, ele disse: ô pastor, o senhor precisa acreditar nas coisas que o senhor prega, viu? Como é que o senhor quer que eu colhe se eu não planto? Quem não planta, não colhe. E ele danou a pregar para mim: está escrito que se o grão de trigo não morrer, fica ele sozinho. Eu já estava quase aceitando Jesus de novo. Eu cheguei perto dele e falei: amém, amém, o que você quer fazer? Pastor, o senhor falou que eu tenho que fazer mais do que eu posso, então quero ofertar. Aleluia. Ele enfiou a mão no bolso e começou a tirar notinhas de R$2. Lembra de R$2 no Brasil? Amém. O desenho até de uma tartaruga. Começou a tirar moeda do bolso. Eu falei: meu Deus do céu. Eu coloquei a mão no bolso dele e disse: para, não precisa. Deus viu que você tem fé. Você gritou, você correu atrás do profeta. Vai acontecer o milagre. Pois ele olhou para mim e disse: só vai acontecer se eu semear. Eu planto, pastor. Se eu não plantar, eu não colho nada. Ele plantava verdura. Ele falou: eu sei o poder da semente. Aí eu abri a minha mão e ele colocou aqui na minha mão aquela semente. Quando eu fui fechar a mão, ele agarrou minha mão e me deu um puxão que eu tomei um susto. Eu fiquei testa a testa com ele. Ele falou assim: ô pastor, amanhã na minha casa vai ser jejum, viu? Eu, minha mulher e minha renca de filho, né? Porque o bom crente não cria família, cria uma tribo, né? Eu falei: amém. Ele falou: amém não, pastor, pergunta por quê. Eu falei: por quê? Ele disse: porque tudo que eu tenho para comida de amanhã está aí na sua mão. Não tem pão em casa, não tem leite, não tem nada. Eu vou embora, não tem comida em casa, mas que eu vou achar meu poço de petróleo, eu vou. E foi embora. Gente, aquela noite foi a pior noite da minha vida, porque me levaram para um restaurante fino em Belo Horizonte, o Baby Beef. Pensa num restaurante fino. A comida não descia. Que quando o garçom chegava e cortava um pedaço da picanha, o dinheiro gritava aqui dentro. O mineiro
dinheiro, vai passar fome amanhã. Que tortura. Eu passei tão mal que eu pedi pro pastor me levar pro hotel. Fui sem comer, cheguei no hotel, tirei aquele dinheiro, coloquei numa caminha de solteiro. Tinha 2 camas de solteiro no quarto. Fiquei olhando aquele dinheiro e chorei. Falei, Deus, não me deixa fazer mais isso. Numa igreja rica, lá naquela igreja tem gente que é dono de frota de aviões. Aí o único que creu foi um vendedor de verdura. Eu não deixa eu fazer mais isso, que eu acabo tirando daquele que não precisa. E o que ele colocou aqui, Senhor, não dá para nada. Para a estrutura que eu tenho, não dá para encher o tanque de combustível, era pouquinho. Eu falei, não me deixa fazer mais isso. O ambiente do quarto mudou. Eu não sei se você crê que Deus fala. Amém. Deus falou comigo em alto e bom som: filho, quem faz o milagre não é o profeta, é o Deus do profeta. Ao profeta cumpre falar, ao homem que ouve cumpre crer ou não. Quem crê dá um jeito, quem não crê sempre vai dar uma desculpa. Aquele homem creu, correu atrás de mim, foi atrás da bênção. Então eu falei, Deus, eu vou orar aqui, vou cuidar desta oferta com carinho. Orei, amém. 3 anos depois, eu tinha que pagar um programa de televisão e eu não tinha dinheiro para nada. Então eu orei a Deus de manhã, fui no correio pegar as correspondências, vi muita carta e tinha uma caixinha do correio. Comecei pelas cartas, eu disse, cada uma que eu pegava eu botava a mão e dizia, aqui tem um cheque, pai, uma oferta de algum crente que eu vou pagar meu programa de televisão. Eu abria, não tinha nada. Chegou a caixa, eu botei a mão na caixa, chacoalhei, tinha um barulhinho, falei, Senhor, meu milagre está aqui. Quando eu abri a caixa, tinha uma carta gorda, um envelope dessa grossura, meu coração acelerou. Falei, meu Deus, está cheio de nota de dinheiro aqui. Quando eu abri a carta, tinha 5 folhas escritas frente e verso, que o crente, quando dana para escrever, também não tem quem segura. Eu deixei a carta de lado, frustrado. No fundo da caixa tinha um saquinho de veludo. Eu abri e tinha uma joia. Pense numa joia. Só de ouro pesou 105 gramas. De ouro 18. E tinha uma pedra, porque era um cordão de pessoas. Tinha uma pedra verde do tamanho do meu dedão. Um lado era pedra, o outro lado era lapidado a cara de um leão. Eu corri para o Orives, um amigo meu, e falei, isso aqui vale alguma coisa? Quando ele olhou o peso, ele disse, só o peso já é uma fortuna. Aí ele entrou no laboratório dele, voltou e disse, pastor, essa pedra aqui é uma esmeralda. Só que eu nunca vi uma esmeralda tão grande. E ela não é uma joia, porque isso aqui é uma obra de arte. Lapidaram a cara de um leão. E eu falei, quanto vale? Ele disse, eu dou 50 mil reais para o senhor agora. Eu falei, se ele quer dar 50, porque vale mais. Falei, o diabo não vai roubar minha bênção. O Satanás quer entrar no coração desse homem. Tem que ser esperto. Jesus te dá uma bênção, não pode jogar fora. Ele falou, quem te deu, pastor? Eu falei, eu nem sei, vou voltar agora lá no meu escritório para ver. Cheguei lá, peguei as 5 folhas. A carta começava assim, pastor, quem fala sou eu, quem escreve é minha filha, porque eu não sei ler nem escrever. Eu sou mineiro da igreja da Lagoinha, do poço de petróleo. Gente, me deu desarranjo. Eu falei, meu Deus, acharam petróleo em Minas Gerais. O milagre estava na última folha. Então eu vou encurtar aqui para contar para vocês. Ele morava no Triângulo Mineiro, num sítio de um alqueire. Esse um alqueire foi herança do pai dele, que recebeu do pai uma mini fazenda. E o pai dele morou numa fazenda gigante. O pai perdeu a metade da fazenda para os bancos. O banco tomou a parte produtiva e deixou só os barrancos. A primeira herança ficou para os filhos, 7 filhos, cada um ficou com um pedaço de terra, morreram pobres, tanto o pai quanto os filhos. E ele era a 3ª geração que sobrou para ele um alqueire. Então ele falou que nas ribanceiras, nas montanhas, ele só conseguia plantar verdura. Ele plantava verdura, colocava na bicicleta e ia vender em Belo Horizonte. Ele disse que um dia ele estava fazendo lá um canteiro, quando ele levantou a enxada, o sol queimou o rosto dele, ele lembrou da oferta que ele fez. E ele gritou bem alto, Deus, cadê meu poço de petróleo? E rachou o chão com a enxada. Quando ele bateu a enxada, quebrou a enxada. Ele foi encravar a enxada no cabo, na navalha dela tinha um pó verde. Ele agachou e começou a cravar com a mão, pedra verde. Resultado, ele achou uma jazida de esmeralda. Olha como Deus é detalhista. O petróleo sai do fundo do mar verde, e a esmeralda era verde.
Alguém pode falar que é coincidência? Eu não acredito em coincidência. Alguém que tira da boca do filho para entregar um profeta, é porque creu mesmo. Esse mineiro já me deixou com raiva algumas vezes. Porque de vez em quando ele me manda um presente. Pouco tempo ele mandou um anel para mim, tinha uma pedra verde, para mim e para minha esposa. Mas teve um dia que ele me ligou e me deixou com a raiva aqui. Ele falou: ô pastor, o senhor tá bom? Eu falei: tô bom, e você? Ah, eu tô aqui, pastor. Pastor, esse negócio de avião é bom, né, senhor? Eu falei: depende, você tá num avião grandão, da TAM, da Passareda? Eu falei: não, pastor, eu tô no avião que eu comprei para mim mesmo, pastor. E eu falei: você comprou avião para quê, meu filho? Eu falei: ah, pastor, eu fui lá pro Maranhão, tava lá com a minha Hilux zerinha, mas me deu uma dor nas costas de viajar. Eu falei: eu não entro mais dentro desse carro. Olha só, o infeliz 3 anos atrás estava numa bicicleta barra forte, agora estava desfazendo uma caminhonete Hilux. E ele falou que chegou lá para comprar uma fazendinha de um homem. Então ele falou assim: olha, eu compro a sua fazendinha, mas o que mais você tem para vender? Ele falou: eu tenho meu gado aqui, e eu tenho um teco-teco. Teco-teco é um aviãozinho pequeno, eu tenho um Cessna ali, deixa eu ver esse negócio. Esse trem voa? Ele falou: voa. Você aceita a minha caminhonete de negócio? Eu aceito qualquer coisa. Ele falou: seu piloto me leva para Minas? Eu levo. Vai ter que ir parando, porque não tem autonomia para voar tão longe. Não tem problema não. Pastor, cheguei em Belo Horizonte, o trem bom, sou. Já comprei a fazenda, comprei o gado e comprei o avião também. Mas não foi por isso que ele me deixou com raiva, não. Foi que quando ele foi desligar o telefone, ele falou: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Cadê o seu avião? Eu falei: ainda não deu, né? Ele falou: também o senhor não acredita nas coisas que o senhor fala? Vou fazer uma pergunta para você. Alguém crê aqui que Jesus pode fazer brotar no fundo da sua casa? Então a palavra de Deus para você nessa noite é essa: aquele que faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Debaixo da unção desta palavra que eu preguei, nós vamos levantar uma oferta. Amém. E não sei se é salva, se é gasofilácio, se é toalha. É salva. Tá brincando que aqui tem salva. É aquele negócio que parece o gorro do Saci Pererê. Ah não, esse trem é muito feio. Arruma uma toalha para mim. Tem uma toalha? Não, então a bandeira do Brasil. Não, na bandeira não pode recolher. Se filmar, a gente é preso. A bandeira é o brasão da... Uma toalha. Isso. Senão eu vou pegar esse cachecol da pastora ali, que tá bonito. Você acredita nessas coisas? Amém. Pergunta para o seu irmão: você crê? Amém. Aquele que faz pelo reino mais do que pode, recebe mais do que precisa. Eu não sei aqui, mas no Brasil esse é o pior momento do culto. Aleluia. Você fala em anjo, o povo voa. Fala em fogo, o povo voa. Falou em dinheiro, o povo desvia. É por isso que nós não recebemos milagre. Mas se a sua alegria se tornar em gratidão pelo que nós ouvimos, e você plantar no altar, o milagre vai visitar a sua casa esse ano. Você crê nisso? Abra a mão direita, por favor. Coloque na sua mão a sua maior necessidade nesta noite. Algo que você precisa que Deus interfira. Feche a sua mão. Coloque a mão no coração. Só eu vou orar. Eu vou trazer a responsabilidade dessa semeadura sobre o ministério que Deus me confiou. Pai, na minha frente estão homens e mulheres que trabalham muito, que fazem das tripas coração para sobreviver nesse país. E eu lancei uma palavra de fé agora. Como profeta eu profetizei. Agora cumpra eles crerem ou não crerem. Na mão direita deles está uma grande necessidade. E eu oro para que neste momento essa necessidade seja transformada em uma possibilidade. Porque tudo que esta mão tocar depois desta noite vai multiplicar. Tudo que esta mão tocar depois dessa noite, abençoado vai ficar. Tudo que esta mão tocar depois desta noite vai prosperar. E quando eu voltar aqui na próxima vez,
Eu vou colher testemunhos dessa noite. E nós vamos ver que o Senhor ainda é o Deus que cuida dos seus filhos. E a igreja diz: amém. Pergunte para o seu irmão se ele crê. A fé sem obras é morta. Então nós vamos materializar a nossa fé. Eu vou pedir para que as senhoras cheguem mais para cá. Pegou a sua semente? Fica de pé com ela. Deixa eu orar primeiro antes de você trazer. Isso. Fique de pé com ela. Não importa o valor, eu não fiz leilão. Aliás, até eu vou ofertar, porque até eu estou crendo. Amém.